aí, galerinha do quarto ano, chegou a nossa quarta-feira, dia de aula de história. E como vocês já sabem, o nosso primeiro vídeo sempre é sobre correção. Então vamos lá fazer a correção da atividade que ficou da semana retrasada, do dia 6 de maio, atividade do dia 6 de maio. Vamos lá, livro de história, página 56, vamos lá. Quem ainda não está com o livro em mãos, com o lápis e com a borracha, pausa o vídeo e vai lá buscar o material, tá bom? Vamos lá, página 56. Preencha o quadro abaixo com as informações do mapa. Então, vejam, aqui tem a rota do tráfico de escravizados, séculos 17 a século 19. Foi o período, né, em que os escravos, os negros, né, trazidos da África, os escravos trazidos da África, né? Vejam, aqui existe de onde eles vinham, né? De algumas regiões da África e para onde eles seguiram quando chegaram aqui no Brasil, né? Então, nós temos aí um quadro onde tem cidades brasileiras e grupos que chegaram aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês preencheram certinho aí. Não precisa ser exatamente na ordem que eu vou escrever aqui, tá? Vocês observem como vocês fizeram aí. Então, tem cidades brasileiras, São Luís, chegaram os bantus. Recife, chegaram os bantus também, outros grupos. Bantus também. Tivemos Salvador. Chegaram os sudaneses. E no Rio de Janeiro também os bantus. Então, observem, se vocês fizeram assim, não precisa ser nessa ordem, certo? Vocês podem ter colocado primeiro Rio de Janeiro, depois Salvador, tá bom? Não precisa ser exatamente nessa ordem, mas precisa que estejam essas respostas aqui. Deixa eu virar um pouquinho pra cá, pra focar mais, tá bom? Essa é a resposta da página 56. Agora vamos lá para a página 57. Então, na nossa última aula de história, né, nós estudamos também como é que os negros, né, escravizados, chegaram ao Brasil, as condições da viagem, né, dentro dos navios, o que acontecia. E aqui tem uma pergunta na página 57. Por que a travessia do Atlântico era muito difícil para os africanos? Por que a travessia do Atlântico? Porque o que está entre, né, o continente americano e o continente africano, né, o oceano que está ali é o Oceano Atlântico. Então, eles precisavam atravessar o Oceano Atlântico para chegar até o Brasil, né? Então, tá aqui, ó. A resposta não precisa ser exatamente igual. Vocês vão observar se tem a resposta de vocês tem elementos que tem aqui nessa resposta que eu elaborei, tá bom? Então, vejam. Porque as condições de higiene dos navios eram péssimas, as viagens eram longas e a alimentação era muito pobre de vitaminas e minerais. Lembram? Nós estudamos, né, que alguns morriam, né, nessa travessia, né, chegavam muito fracos, debilitados, então, porque era muito cansativo, não existia higiene nos navios, a alimentação era ruim, né, era uma viagem muito longa, muito cansativa e muitos nesse meio, né, em meio à viagem ficavam doentes, alguns até morriam durante a travessia. Agora vamos lá para a página 58. Qual é o significado da palavra banzo? Consulte o dicionário. Eu não vou escrever aqui o significado, porque vocês já procuraram no dicionário. Mas vejam, eu vou ler para vocês aqui um significado. Para quê? Para que vocês observem se está relacionado, o que vocês escreveram está relacionado com o que eu vou ler aqui.
Porque quando vocês abrem o dicionário que procuram banzo, ele pode estar dizendo assim, que é um desgosto, abatimento, estado surpreso, pasmo, mas vocês teriam que anotar o significado relacionado ao que os negros, os africanos, né, os negros escravos, estavam sentindo naquele momento. Era o sentimento de banzo. O que era isso? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Processo psicológico causado pela desculturação que leva os negros africanos escravizados, transportados para terras distantes, a um estado inicial de forte excitação. Então, eles ficavam psicologicamente abalados, né? Porque eles tinham sido tirados à força do local deles, vendidos, né? Como um objeto, como uma mercadoria, né? Era uma viagem muito longa, sem condições nenhuma de alimentação, de higiene, né? Como a gente viu na questão anterior. E primeiro eles ficavam muito agressivos, agitados, quer dizer, excitados. Tá como dizendo aqui, um forte estado de excitação. Seguido de ímpetos de destruição, quer dizer, eles ficavam nervosos e batiam e quebravam, né? Isso tudo pelo psicológico abalado, ó. E depois de uma nostalgia profunda, quer dizer, uma nostalgia, uma tristeza profunda. Primeiro eles tinham esse estado muito impetuoso, agressivo, mas depois eles ficavam muito abatidos, com uma tristeza muito profunda, sentindo uma tristeza muito profunda, que induzia a apatia. Apatia é você ficar num estado assim que você não faz nada, que você não come, você não quer fazer nada, você só quer ficar quieto, você fica apático, certo? A inanição e, por vezes, a loucura ou a morte. Fica no estado bem degradante, tá? E uns chegavam até a morte, não conseguiam se recuperar, não conseguiam sair desse estado, né, do banzo. Que são todas essas características. Então, se vocês anotaram aí, escreveram aí, o significado que tem relação com o que eu li agora, está correto. Agora, só quem colocou apatia, aí coloca mais completo, porque é o que tem a ver com o que nós estamos estudando, certo? A segunda questão, eu já fiz, né, a leitura e fiz a discussãozinha aqui na aula mesmo, né? Essa pesquisa aqui, quem realizou, tudo bem, ok. Quem fez a pesquisa, anota no caderno as informações que vocês conseguiram, mas também, se alguém por acaso não fez, não tem problema, tá bom? Isso, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas questões aqui, não tem problema. Vamos lá agora para a página 59. É isso mesmo, página 59. E escreva um pequeno texto usando as palavras abaixo. Ó, eu vou escrever para vocês aqui. É uma sugestão, né? O que eu consegui criar com essas palavras aqui, tá bom? E aí vocês vejam se vocês conseguiram formar também um pequeno textinho ou uma frase que englobasse todos esses termos aqui, todas essas palavras que estão nesses quadrinhos. Eu vou escrever agora para vocês. Vejam aqui uma sugestão, ó. Os negros eram escravizados e trazidos da África para o Brasil. Aqui eram comprados principalmente pelos senhores de engenho para realizar trabalhos muito duros. Então, todas essas palavrinhas que eu utilizei aqui estão nessa sugestão aqui, nesses retângulozinhos amarelos, tá? Que vocês precisarem usar todas essas palavras para formar um pequeno textinho, tá vendo? Na verdade, eu formei aqui dois períodozinhos, duas frases aqui, tá bom? E formando um pequeno texto. Agora vamos lá para a página 60. Nós já lemos, né? A tia já leu para vocês na aula passada. O que você pensa sobre o fato de uma pessoa ser vendida como mercadoria, né? A tia até falou um pouquinho, né? Que é vergonhoso, né? A gente tratar um ser humano como uma mercadoria, né? Lembram que a tia falou isso na aula passada? E agora vocês teriam que responder a segunda questão.
Com base no que você aprendeu até agora, explique a frase: a escravidão é uma marca vergonhosa da história brasileira. Então, isso aqui é uma resposta pessoal. Mas vejam, quando fala assim, a escravidão é uma marca vergonhosa na história do Brasil, vocês acham que esse registro histórico, essa fase, né, esse período, né, em que os negros foram trazidos, escravizados à força para trabalharem aqui, isso é uma boa lembrança pra gente? É uma coisa legal da gente estudar e da gente saber que aconteceu no nosso país, né? Que foi feito isso com os nossos irmãos, né? Com os africanos, né? Então, e por isso fala, é uma marca, né? O que vocês acham, né? Uma marca vergonhosa. Ele fala assim, a escravidão é uma marca vergonhosa. Por quê? Por que é vergonhoso isso? Foi uma coisa correta? Foi uma coisa errada? Foi feio, né? Então, vocês vão dizer, vocês teriam que explicar, né, com as palavrinhas de vocês, né, o que quer dizer essa frase aqui, tá bom? E aqui tem, né, minha coleção de palavras, né, de história, tem aqui escravizado. Escravizado, ele vem de que verbo? Ele está relacionado a que verbo? O verbo escravizar. E o que é escravizar? É submeter alguém ao trabalho escravo, escravizar, né, é tomar escravo. Tornar uma pessoa escrava, tomar o trabalho da pessoa como um trabalho escravo, certo? Tem assim, para quem fez, né? Copie no caderno pelo menos 2 frases em que a palavra escravizado foi usada nesse capítulo. Poderia ser escravizados também, tá? Então, ó, eu consegui destacar aqui. Vejam se vocês acharam também esses mesmos trechos, ó. Aqui na página 59, logo aqui no início tem, ó. Ao chegarem ao Brasil, os africanos escravizados, logo aqui no início. No parágrafo abaixo tem de 1550 até 1850, isto é, durante 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos escravizados. Aqui também tinha. Deixa eu ver onde mais a gente pode encontrar. Aqui também, ó, na página 57, logo aqui, ó. Deixa eu ver, 1º, 2º, 3º, 4º parágrafo. Por isso, muitos escravizados acabavam morrendo antes mesmo de chegar ao seu lugar de destino. Vejam, então, quem encontrou, né, esses trechinhos, e se encontraram outro diferente, também está correto, tá bom? Então, essa foi a nossa correção. E agora vamos lá para o nosso segundo vídeo, dando continuidade aos estudos com o nosso livro, tá bom? Então, vamos lá, preparem-se aí para o próximo vídeo.